qual frequência um equipamento deve ser calibrado para ISO 9001 e também para garantir que o seu cliente seja certificado de primeira. Saber definir corretamente essas frequências de calibração no seu cliente de consultoria vai evitar custos desnecessários por parte do seu cliente, vai evitar ainda qualquer não conformidade na auditoria por não cumprir de repente alguma frequência de calibração que foi definida, mas que na prática ela não tinha condições de ser cumprida. Meu nome é Daniela de Souza, eu sou consultora de ISO 9001 há mais de 15 anos e aqui eu ensino profissionais de CGQ a se tornarem consultores de ISO 9001 e a garantir que o seu cliente seja certificado de primeiro. E antes de você saber com qual frequência um equipamento deve ser calibrado para atender a ISO 9001, primeiro é importante que a gente compreenda qual é o conceito de calibrar um equipamento. Por que a gente calibra um equipamento? Porque se eu não souber isso, eu com certeza vou estabelecer uma frequência errada aí no meu cliente e totalmente desnecessária muitas vezes. Quando a gente calibra um equipamento, basicamente, significa saber o quanto esse equipamento pode, de repente, estar errando em suas medidas. Significa saber se quando você, por exemplo, utiliza uma balança e você pesa lá 1 quilo, se ela realmente está pesando 1 quilo ou se só está aparecendo no visor 1 quilo, mas na verdade ela está pesando 990 gramas ou então ela está pesando 1,1 kg. A calibração ela serve para demonstrar o quanto que esse equipamento de repente pode estar errando comparado com um padrão, com um equipamento preciso. Só que a ISO 9001 ela não estabelece com que frequência um equipamento ele realmente tem que ser calibrado. Ela diz apenas que os equipamentos devem ser calibrados ou verificados a um intervalo especificado, mas ela não estabelece qual deve ser esse intervalo. E sabe por que ela não estabelece de quanto em quanto tempo um equipamento deve ser calibrado? Porque cada empresa tem um critério e esse critério ele vai ser estabelecido geralmente de acordo com as necessidades internas do seu cliente, com as necessidades dos clientes do seu cliente. A ISO 9001 ela não estabelece esse intervalo, essa frequência de calibração, também porque cada empresa vai ter uma frequência de uso desse equipamento, que geralmente vai ter a ver com as inspeções necessárias do produto ou do serviço. O que a ISO 9001 diz é que a empresa é quem precisa definir esse intervalo com o qual os equipamentos vão ser calibrados. E claro, uma vez que a empresa estabeleceu esse intervalo precisa ser cumprido. Simples assim. Mas a norma, ela não estabelece uma frequência. Ela diz que é a empresa que precisa definir esse intervalo, ou seja, essa frequência de calibração ou de verificação interna. E agora que você já sabe que a norma não estabelece essa frequência, já aproveita para deixar o seu like aqui nesse vídeo para eu saber que esse conteúdo te ajudou até aqui. E agora a gente vai entender como que a gente pode então estabelecer essa frequência. A princípio, qual é a lógica da calibração de uma forma bem básica? Quanto mais um equipamento for utilizado para inspeção, maior deveria ser a sua frequência de calibração. Porque maior pode ser a falta de manuseio daquele equipamento, maiores podem ser as chances daquele equipamento descalibrar ou desregular. Então, quanto mais um equipamento for utilizado no seu cliente, a princípio, maior deveria ser a frequência de calibração. E quanto menos um equipamento é utilizado, menor pode ser, de repente, a frequência de calibração desse equipamento. Equipamentos que tendem a desregular mais facilmente, eles com certeza precisariam ser calibrados com uma frequência maior. Mas entendam, deveriam. Mas na consultoria a gente precisa equilibrar algumas coisas. Equilibrar o que deveria e o que tem que ser e o que é possível fazer. E por que eu estou dizendo isso, gente?
Porque calibrar os equipamentos pode gerar um investimento razoável para o seu cliente, dependendo do tipo de equipamento, dependendo do tipo de calibração que você for fazer e dependendo da frequência que você estabeleceu. Sem contar que geralmente o seu cliente vai ter que enviar esses equipamentos para um laboratório e ele pode ainda ficar sem os equipamentos ali, às vezes por um mês ou até 2 meses, dependendo de onde ele mandar calibrar. O consultor não pode estabelecer uma frequência que custe caro para o cliente, que faça com que o cliente corra o risco de não conseguir seguir aquela frequência que foi estabelecida no sistema de gestão da qualidade. Por isso que precisa ser um equilíbrio. Então, se a norma que diz que é a empresa que tem que definir essa frequência, por que você, consultor, você consultora de ISO 9001, vai definir uma frequência mensal para um equipamento que de repente pode ter uma frequência anual sem prejuízos? É isso que a gente precisa pensar. Uma boa prática é estabelecer ao menos calibrações anuais para equipamentos que têm ali um uso mais frequente. E para equipamentos que possuem de repente um uso eventual, como uma vez por mês ou até menos do que isso, esse intervalo pode até ser maior. O importante é que você, consultor, você, consultora de ISO 9001, junto com o seu cliente, precisa encontrar uma frequência que ela é viável de ser realizada, não só financeiramente, mas também praticamente. E que também garantam que as inspeções sejam realizadas com equipamentos adequados. Às vezes, o ideal seria calibrar um determinado equipamento a cada 6 meses. Mas é possível calibrar uma vez ao ano e acompanhar os resultados dessas calibrações para identificar de repente qual equipamento realmente precisaria ou deveria, no sentido de obrigação, ser calibrado com uma frequência maior ou com uma frequência menor. Mas o que você precisa é saber que a norma não estabelece uma frequência. É você entendendo onde o equipamento é utilizado, entendendo que condição o seu cliente tem de mandar calibrar, aliando ali alguns custos, definir uma frequência que é possível do seu cliente conseguir atender, seja no financeiro, seja na prática do envio desses equipamentos. E aí depois você vai realmente junto com o cliente acompanhando os resultados para entender se essa frequência precisa necessariamente ser, por exemplo, a cada 6 meses. Inclusive, eu vou deixar aqui no final desse vídeo um outro link de um outro vídeo onde eu explico um pouquinho mais sobre essa questão de equilíbrio. Eu explico melhor também que não basta a gente ter só o conhecimento técnico, que isso às vezes não é suficiente, que a gente precisa equilibrar outras coisas também. E se você chegou até o final aqui desse vídeo, deixa o seu like para eu saber que esse conteúdo realmente entregou algum valor para você e aproveita também para se inscrever aqui no canal e receber mais conteúdos como esse daqui. A gente se vê no próximo vídeo.